E aí, gente, beleza? Mais uma aula de história. Dessa vez eu vou falar já das semanas 3 e 4, dos temas da semana 3 e 4. A semana 2 vocês devem ter visto o vídeo anterior, foi feito fora de época, eu tinha feito já pensando na semana passada, mas porque a gente ainda não tinha noção se ia ter a semana de recesso ou não. E essa, então, eu resolvi fazer as duas semanas, a semana 3 e 4 juntas nesse vídeo, até para ficar menos informação lá no grupo, não ficar tão poluído visualmente. Bom, no vídeo anterior, se vocês assistiram, a gente falou, eu falei um pouco sobre o regime militar aqui no Brasil, a ditadura militar. E o tema da semana 3 é sobre as manifestações contrárias, a oposição à ditadura militar aqui no Brasil. Bom, por mais que a gente pense em ditadura militar, veja que foi, houve vários movimentos de contestação a essa ditadura, mas o contexto da ditadura militar ele já começa a gerar manifestações recentes. Já em 1965 já havia ali um processo das pessoas se manifestarem contra a ditadura. Isso porque, principalmente a elite que apoiou o golpe militar aqui no Brasil, ela acreditava que seria algo transitório, que seria algo efêmero, que os militares tomariam o poder de João Goulart e logo em seguida já dariam poder para essa elite aqui do Brasil. Bastava apenas tirar a escolha do povo, da grande maioria, já que João Goulart era escolhido pelo povo, mas isso nunca aconteceu. Então, o primeiro movimento assim, de oposição à ditadura vai ser a chamada Frente Ampla, organizado pelo então político Carlos Lacerda. Mesmo Carlos Lacerda, que anos anteriores tinha feito oposição a Getúlio Vargas no seu mandato democrático. Bom, juntamente com pessoas como Juscelino Kubitschek e João Goulart, a Frente Ampla visava, então, mobilizar a população a lutar pela volta do regime democrático aqui no Brasil. Entretanto, esse movimento foi amplamente abafado pelos militares. Chega-se a cogitar que até, por exemplo, o acidente de carro em que Juscelino Kubitschek morreu foi intencional, foi arquitetado pelos militares, mas isso é muito teoria da conspiração, vamos dizer assim. Bom, além desse movimento político, já nos primeiros anos da ditadura militar, principalmente com o surgimento dos atos institucionais, que eu falei no outro vídeo, começa a surgir também os movimentos estudantis. Até porque os estudantes, por se mobilizarem, por terem acesso às ideias ali dentro da universidade, foram, sim, os primeiros a se manifestarem contrários à permanência do regime militar, principalmente no governo do general Costa e Silva. Por exemplo, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, houve grandes mobilizações de estudantes. Tem um fato histórico que é da parte da USP, onde fica o curso de Direito da USP, que é no Largo São Francisco, que de frente é a Universidade Mackenzie. A Mackenzie era das pessoas que faziam parte da elite, que tinha apoiado o golpe, enquanto as pessoas estavam lá no Largo São Francisco, eram representantes das classes mais populares. Então, rotineiramente havia confrontos ali envolvendo estudantes das duas universidades, além da polícia intervindo a favor dos estudantes a Mackenzie. Com o tempo, o governo federal determinou, então, a possibilidade do exército estar presente dentro das universidades para controlar esse movimento estudantil. Hoje em dia, depois da ditadura militar, não é mais possível haver a entrada de polícia sem a permissão dos diretores ou reitores das universidades. Tanto que se acontece alguma coisa, por exemplo,
aqui no Instituto Federal, se o diretor daqui não ligar para a polícia não pode entrar. Mesmo que um bandido assalte um banco aqui e corra para dentro do instituto, a polícia não pode entrar sem a permissão do diretor. Isso ficou acordado depois do final da ditadura militar. Bom, com os estudantes controlados, era necessário controlar agora um outro setor que também realizava uma série de oposições ao regime militar, que era o movimento sindical. Os sindicatos começaram a ser combatidos também. E é nesse processo dos sindicatos que surge uma figura que tornou-se popular para a gente, que é o Lula. Ele era um líder sindical, acabou sendo preso durante a ditadura militar, para justamente tentarem abafar a manifestação dos operários. Mesmo assim, no Rio de Janeiro, ainda é possível observar movimentos como a chamada Marcha dos 100 mil, onde 100 mil trabalhadores foram às ruas protestarem pelo fim da ditadura militar. Bom, com a crescente onda de repreensão, de violência às manifestações, surgiram as chamadas guerrilhas, tanto a guerrilha urbana quanto a guerrilha rural, que eram ali manifestantes contra a permanência da ditadura, que faziam uma série de atos violentos, caracterizados também como atos terroristas, de sequestro, assalto a bancos, atentado à bomba, para tentar inibir a ação dos militares. Aí surge uma outra figura que vocês também já têm conhecimento, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff estava dentro desses movimentos estudantis, mas a partir do momento que o movimento estudantil cessa, ela entra para uma guerrilha. E ela vai participar, por exemplo, do sequestro do embaixador americano aqui no Brasil. Os sequestros, muitas vezes, era uma moeda de troca, prometia se libertar determinado político feito de refém, caso manifestantes fossem libertados. Então, aqui no Brasil ocorria esse tipo de coisa. Muitas pessoas acabaram sendo presas e indo parar no chamado DOI-CODE, que era o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna do Brasil. Foi nos porões do DOI-CODE que a Dilma acabou sendo torturada durante vários anos ali, por isso que ela sempre se posicionou contra a ditadura militar aqui no Brasil, e é por isso que no dia do impeachment dela, quando o então deputado federal Jair Bolsonaro falou que ele votava em homenagem ao general Ustra. O general Ustra foi o cara que torturou a Dilma no porão do DOI-CODE. Por isso que isso, em alguns setores da sociedade que apoiavam a Dilma, que eram contra o impeachment da Dilma, se revoltaram tanto por um deputado federal falar aquilo daquela forma, enaltecer um torturador da ditadura militar. Bom, não foram só movimentos desses caráteres de mobilização popular, violentos, de passeatas, que caracterizou-se a resistência à ditadura militar aqui no Brasil. A partir da década de 70, principalmente a partir do governo Geisel, quando observe-se ali o início de uma abertura política, surgem os festivais de música, tanto na Record quanto na Globo, que vão começar a transmitir uma série de músicas. E os artistas vão aproveitar esse espaço cedido a eles para justamente cantarem músicas de protesto à ditadura mesmo. É nela que, por exemplo, surge uma música do Chico Buarque, que é Cálice, que você pode pensar que é cálice de bebida, mas é o cálice de, tipo, fica quieto. Então era uma música cheia de, assim, interpretações que você tinha que ter em cima da música para perceber que tratava-se de uma denúncia ali contra a ditadura militar. Não só do Chico Buarque, mas outras tantas músicas que surgiram nesses festivais. E como as pessoas
assistiam isso demais na televisão, era na época um dos programas com maior audiência, e torcia-se para a pessoa ganhar ali, é que as músicas foram se popularizando e foram se tornando verdadeiros hinos ali de discursos contra a ditadura militar no Brasil. O último manifesto contra a ditadura militar que eu gostaria de falar é justamente o Manifesto das Diretas Já. Já na década de 80, mais precisamente 1984, a população começou a se mobilizar pelo fim da ditadura militar e a possibilidade que o povo brasileiro pudesse votar de forma direta para presidente. Já era possível, desde o governo Geisel, você votar para prefeito e governador, além de deputados e senadores. Mas para presidente, o presidente ainda era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral. Apesar da grande mobilização do povo, da imprensa, dos canais de televisão, artistas, jogadores de futebol, por exemplo, o Corinthians nessa época vivia o que eles chamavam de. Caramba, como é que os corintianos chamavam? Democracia corintiana. Então, jogadores como, por exemplo, Sócrates, Casagrande, que eram politizados, eles serviam como porta-voz de um discurso para defender as diretas já aqui no Brasil. Porém, mesmo com todo esse discurso, a eleição de 1985 ainda foi de forma indireta. Então, apesar de toda essa mobilização do movimento Direta Já, que foi um movimento muito importante, ele não teve seu objetivo conquistado. Bom, saindo completamente da ditadura militar aqui do Brasil, mas ainda com o pé sobre o assunto das manifestações, no mundo, não mais aqui no Brasil, mas no mundo, observava-se que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, havia formado um processo da chamada cultura de massa. Aquela cultura que era feita para englobar toda a sociedade, desde uma pessoa pobre, a pessoa mais rica, e para isso foi criada uma indústria cultural, uma indústria que queria que você pensasse de determinada forma. E é por conta de atitudes como essa ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente no meados dos anos 60, 70, é que vai surgir um movimento conhecido como contracultura, que questionava então essa cultura dominante. Os principais ícones dessa contracultura é o movimento hippie, um movimento que pensava uma sociedade alternativa, uma sociedade longe do capitalismo, mas também longe do socialismo, porque a política em si não era uma coisa que resultava algo benéfico para as pessoas, na visão dos hippies, uma sociedade que eles chamavam de sociedade alternativa, de mútua ajuda. Então, os hippies talvez fossem os principais aí, defensores dessa contracultura. E juntamente com esse movimento de contracultura é que as minorias, em todas as circunstâncias, passaram a lutar pelos seus direitos. A gente fala das minorias étnicas, minorias raciais, religiosas, sexuais, já que o movimento homossexual ganha um fôlego nessa época, e o combate pelos direitos dos homossexuais também vai ganhar um fôlego a partir desse momento. A contracultura não vai gerar só um movimento mais pacífico, mas também um movimento destruidor. Por exemplo, o movimento punk dos anos 60 e 70 também é um resultado dessa contracultura, porque, ao contrário do movimento hippie que tenta se afastar, o movimento punk ele questiona por que o capitalismo está prejudicando tanto ele. Ele não quer fugir da realidade, ele quer destruir a realidade que está ali ao lado dele.
Então, o movimento punk é um outro também que ganha grande fôlego. E qual que esses movimentos acabam rejeitando? Eles rejeitam os elogios feitos à questão da nação, o trabalho e a rápida ascensão social. Por que uma pessoa tem que trabalhar tanto para ascender socialmente? Qual que é o objetivo da ascensão social? Esses jovens, principalmente no movimento hippie, eles vão estar tentando fugir das guerras, porque é um momento que a gente vai estudar que os Estados Unidos estão em guerra com praticamente todo mundo por conta da Guerra Fria. É um movimento da Guerra do Vietnã, que chegou a matar cerca de quase 500.000 de americanos. Então, é por conta desses fatores que esses movimentos vão ganhar certo corpo. Por exemplo, é nesse contexto que surge o festival de Woodstock, onde vários artistas de músicas ligados ao movimento hip vão se apresentar com músicas contestando essa ordem social norte-americana. Inclusive, tinha lá artistas como Jane Joplin, Creedence, Jimi Hendrix, todos eles ali com o intuito de levantar a bandeira contra a continuação daquela cultura de massa criada nos últimos anos. Aqui no Brasil, os festivais de música que eu falei, eles vêm nessa mesma toada também da contracultura. Só que aqui houve essas músicas de manifestação, mas também houve um processo meio que deturpado, que é o chamado estilo de música tropicália, que de vez fazer apologia a essa cultura de quer dizer, apologia à cultura de massa, não, uma contestação a essa cultura de massa, ela vai pregar uma outra cultura. De vez em valorizar a cultura de massa, valorizar a cultura local. Mas ela não vai protestar contra a cultura de massa. Ela só vai fazer assim, olha, não gosta disso aqui, não gosta disso aqui. Mas se você gostar da outra também, tá valendo. Então, ícones como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Zé acabaram sendo representantes desse movimento conhecido como Tropicália. Eles acabaram inovando bastante a música popular brasileira, trazendo versos irreverentes que rompiam com o tipo de música feito na época, era um tipo mais romancista ou aqueles mais contestatórios. Valorizava-se muito aspectos nacionais mesmo, da cultura nacional, tá? Bom, em relação a esse conceito de contracultura, a gente não pode simplesmente pensar que ele vá definir a existência de uma cultura única, original. Pelo contrário, ele prega o que a gente chama de pluralidade cultural. A valorização de que em cada contexto surge uma cultura e que essa cultura é importante para aquele contexto. Que não deva existir uma cultura que se sobreponha às demais culturas. É uma coisa. A contracultura, uma das principais críticas que ela faz atualmente é a globalização. O fato de que cada vez mais caminhamos por conta dos meios de comunicação, da importância econômica que, por exemplo, os Estados Unidos ganham, de que pequenas culturas ou culturas muito locais desapareçam. Porque num mundo que fosse unificado, onde todo mundo teria que se comunicar e se entender, qual língua seria utilizada? Muito provavelmente a língua inglesa. E o que seria do português? Seria do italiano, do espanhol? Essas línguas iriam desaparecer. Junto com as línguas, já que elas são parte de uma cultura nacional, desapareceria ali parte de uma cultura. Se houvesse uma cultura globalizada, provavelmente nessa cultura globalizada valeria-se então de vários aspectos culturais de uma nação que já tem essa cultura já pronta. Então, por exemplo, aspectos brasileiros, por exemplo, até por exemplo o futebol brasileiro poderia perder espaço, por exemplo, num
esporte americano qualquer, como o futebol americano, ou mesmo o beisebol, já que eles, ou o hockey, são talvez os mais que chamem mais públicos lá nos Estados Unidos e que não são praticados aqui no Brasil. Tá? Porque, por exemplo, basquete também chama bastante público, mas já é praticado há um bom tempo aqui no Brasil. Bom, isso tudo já leva a crer que o mundo já estava numa transformação muito grande, que as pessoas já estavam cansadas daquele processo de, depois das guerras, vivendo uma tensão de uma guerra que nunca acontecia. Que daí que vem o sentido de uma guerra fria. É uma guerra que só passa medo, mas que ela nunca aconteceu, de fato. Certinho, gente? Bom, o que eu queria falar com vocês é isso, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, meio sem pé na cabeça, mas junto vai estar indo os dois textos aí para vocês consultarem também. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo ou no particular que eu tento ajudar vocês com as questões. Para quem não fez a avaliação ainda, aproveita que é sexta-feira e faz, é o último dia para fazer a avaliação. Então faz a avaliação primeiro, depois tenta fazer as atividades de história. Eu sei que o sistema está muito ruim, eu sei que está difícil para muita gente, mas vai tentando ao longo do dia aí, principalmente no final da noite e início da manhã, que é o momento em que menos está congestionado o sistema. Certinho, gente? Um abraço para vocês então e até o próximo vídeo. Falou!